aberta a 10ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós temos quórum para deliberar. Eu quero agradecer aqui a presença do nosso vice-presidente, deputado Massoco, deputado Oscar Gut, deputado Vonei Weber, e nós temos aqui o relatório de um PL, que é de autoria do deputado Padre Pedro Baldissera, que acrescenta um dispositivo à lei número 09, artigo 9, na lei 18.634 de 2023, que institui a política estadual de desenvolvimento e expansão da apicultura em Santa Catarina, Polimel. O presente projeto de lei, eu estou como relator, né? Essa matéria tramitou nas devidas comissões, né, sobre a própria Diretoria de Cooperativismo e Desenvolvimento Rural, a SAR, opinou favorável ao projeto, na CCJ também pela admissibilidade do projeto, na Comissão de Finanças e Tributação também. Então, sob o ponto de vista de interesse público e a parte legislativa, né, atende a todos os produtores que estejam vinculados à produção do mel, em razão de eventos climáticos, vislumbra que essa medida de altíssima relevância socioeconômica para garantir a recuperação das colmeias destruídas, também a adaptação das práticas e das estruturas da apicultura às novas condições climáticas que se impõem. Ante o exposto, está claro, né, no âmbito desta Comissão de Desenvolvimento Rural, que a matéria é meritória, portanto, voto pela aprovação ao PL número 0530 de 2023, assinado deputado Altair Silva. A presente matéria está em discussão. Os deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Muito obrigado a todos os senhores. E agora nós temos aqui uma reunião, um debate sobre as dificuldades do setor, especialmente quanto os óbitos encontrados para exportação e o desenvolvimento da cadeia produtiva da maçã, né, o requerimento número 0087 de 2024, de autoria deste deputado, que vem aqui, né, em conjunto com o vice-presidente que está conosco, o deputado Massoco, e os demais deputados que estão participando online, para tratar especificamente das dificuldades, os desafios da cadeia produtiva da maçã. A maçã, que é uma marca catarinense, somos o maior produtor, e estamos aqui com o André Luiz Rabelo Valim, que é o superintendente do MAPA, né? Aliás, que está representando o superintendente do MAPA, que está sempre aqui presente conosco, né? Um estudioso da cadeia do agronegócio, e o Rafael Vieira Grilo, que é o presidente da Associação dos Produtores de Maçã e Pera de Santa Catarina, um jovem lá de São Joaquim, e também o Maurício José Montebeller, que é secretário executivo da MAP, Associação dos Produtores de Maçã e Pera de Santa Catarina, e o Francisco Esquil, que é o presidente da BPM, Associação Brasileira dos Produtores de Maçã, né? Está aqui o Moisés Lopes de Albuquerque, que representa o Francisco Esquil. Então, seja muito bem-vindo, Moisés, participando dessa reunião. E também o próprio Moisés aqui, que é o diretor executivo da BPM, Associação Brasileira dos Produtores de Maçã. O objetivo desta reunião, que está sendo gravada pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa, e depois também tem, na sequência, as entrevistas, nós temos aqui a presença do MAPA, né, que é o Ministério da Agricultura, e a presença dos produtores. E nós temos inúmeras demandas, desde o seguro agrícola, sobre o sistema de proteção contra o granizo,
sistemas de irrigação, mas uma das grandes dificuldades que nós estamos tendo é demora ou a dificuldade de agilizar o procedimento para a exportação da maçã. E por isso a gente estamos numa mesa em comum para dialogar sobre o tema, né? Eu antes pergunto aqui ao deputado Mazzuco se Vossa Excelência quer fazer uso da palavra agora ou vamos ouvir primeiro aqui o proponente. Eu antes, porém, com todo o respeito, André, eu vou passar a palavra aqui ao nosso presidente, que representa o presidente da Associação Brasileira, depois o presidente da Associação aqui de Santa Catarina, em conjunto com o Monte Beller, né, o Grilo e o Monte Beller, para eles fazerem uso da palavra primeiro, e depois Vossa Excelência, que vai responder algumas dúvidas, e nós estamos aqui em conjunto, né, nossa bandeira da Comissão de Agricultura é defender as cadeias produtivas do agronegócio. Nós estamos aqui juntos para buscar trabalhar as soluções das adversidades que a gente vive. Então, eu passo primeiro a palavra ao Moisés Lopes de Albuquerque, tá? Eu gostaria que a palavra ela fosse encaminhada assim, numa média de 5 minutos cada um, para nós ter uma dinâmica, né? E para depois a gente ouvir as partes, em seguida ouvir também o doutor André e os deputados que estão aqui presentes na contribuição dos encaminhamentos da reunião. Então, a palavra primeiro está com você, Moisés. Uma boa tarde, deputado Altair, deputado Mazzuco, André, Rafael, Maurício, enfim, aos demais aqui presentes. Agradecemos a oportunidade importante de uma reunião como essa para tratar um tema importante de um setor importante, né, o setor da maçã, Santa Catarina, que divide a liderança na produção de maçãs com o estado do Rio Grande do Sul, praticamente com 50% do volume de produção, e uma produção que ela está alicerçada na pequena propriedade, né? Hoje a gente tem aproximadamente 80% da área na região da Serra Catarinense, e ali a gente tem uma média das propriedades ali em torno de 5 hectares, né, por família. Então, uma cultura pequena, né? Essa produção em Santa Catarina ela vem principalmente da pequena propriedade. E a maçã é uma cultura que ela tem tecnologias que lhe permite, apesar da gente colhê-la num período de 3 a 4 meses, comercializá-la praticamente durante os 12 meses do ano. Isso através de uma tecnologia de pós-colheita. E o que acontece? A gente tem 2 momentos muito distintos no ano em termos de comercialização. O período de safra, onde pela elevada oferta, né, esse período ali de fevereiro até maio, é um período de aviltamento de preços pelo excesso de oferta, e a entre-safra, onde a gente consegue aumentar pela diminuição de oferta os preços, e é o que permite, no final, a gente alicerçar o nosso negócio, né, o negócio da maçã. E a exportação ocorre exatamente nesse período, num período aí de fevereiro até maio, junho, um período que é importante para a gente expandir o nosso mercado, encontrar alternativas de mercado. Eu quero, até antes de prosseguir, fazer justiça à Superintendente Federal de Agricultura. Ela tem trabalhado muito para nos trazer uma solução muito semelhante ao que acontece no Rio Grande do Sul hoje. O Rio Grande do Sul ele tem a inspeção na origem, a inspeção acontece na região produtora de maçãs, e isso faz toda a diferença, tanto que, muito embora ambos os estados tenham produção muito parecida e áreas muito parecidas, aproximadamente 85% do volume das exportações acontecem pelo estado do Rio Grande do Sul. E as inspeções fitossanitárias elas fazem toda a diferença. Fazem toda a diferença em que sentido? A gente tem um encurtamento logístico de aproximadamente 12 dias em relação aos nossos principais mercados. Então, o que significa isso na prática em relação a um produto perecível? Quando um mesmo cliente compra no mesmo dia uma maçã, no Rio Grande, um cliente estrangeiro, no Rio Grande do Sul, lá em Vacaria, em São Joaquim, em Fraiburgo, ele vai receber esse produto 12 dias antes.
E a gente está falando de uma redução de custos logísticos também de aproximadamente 40%. A gente tem um aumento de custos ao redor de R$ 4.000 por container. E aí tem outros aspectos, né? Aspectos como quebra de cadeia de frio, outros aspectos menores. Mas esses dois aspectos realmente justificam o porquê da gente ter uma distância tão grande, né? O estado do Rio Grande do Sul, o estado de Santa Catarina tem uma distância tão grande nas exportações em relação ao estado do Rio Grande do Sul. E quando a gente fala isso, a gente não quer absolutamente que seja desmobilizado o trabalho bem feito que se faz no Rio Grande do Sul, porque nós precisamos que os gaúchos exportem. Se eles não exportarem, vão concorrer com a gente no mercado interno. O que nós queremos, e os gaúchos também querem, é que Santa Catarina reprise esse modelo de inspeção na origem, que acontece lá no estado do Rio Grande do Sul, e aí a gente vai aumentar os nossos patamares aí de exportação. Então, esse é o nosso pedido. A gente encontrar alguma maneira, nós sabemos das dificuldades, demandas são muitos, recursos são escassos, mas para a gente reitera aqui o pedido e conta com o apoio aqui dessa comissão, dos parlamentares catarinenses, para que a gente consiga ter também essa ferramenta que vai fazer muita diferença aí para o produtor de maçã aqui do estado de Santa Catarina. Era isso. Muito obrigado. Presidente Grilo, a palavra está com Vossa Excelência. Obrigado, deputado. Uma boa tarde a todos. Saudar aqui o deputado Altair, Mazzuco, ao André, do MAPA. Eu falo em nome de mais de 2.000 produtores que temos no estado de Santa Catarina, em sua maioria, 90%, pequenos produtores, que trabalham com suas famílias em suas propriedades e têm a sua renda exclusivamente da maçã. Vejamos que em 5 hectares de terra em São Joaquim são áreas de caída, são áreas que são propensas somente à maçã. Se não tivéssemos esse produto, não teríamos como que essas pessoas permanecessem no campo. Esse pedido que o Moisés explanou tão bem é uma luta nossa para agregar valor na cadeia produtiva da maçã catarinense. Vejam bem que nos gabamos de ter os melhores portos do Brasil, as melhores rodovias, e às vezes temos que mandar a nossa maçã para o estado vizinho para que seja exportado por lá. Um produto perecível que, com 12 dias de diferença, com certeza não chega o mesmo produto. Isso acaba transformando a maçã catarinense em uma maçã que chega no cliente com talvez não tanta qualidade quanto poderia. Então, já fizemos esse pedido ao MAPA em outras oportunidades. Sabemos as dificuldades por se tratar de contratação de mão de obra, de termos uma cidade que fica no interior, que normalmente os funcionários passam no concurso, pedem transferência. Isso a gente nota que é uma dificuldade não só do MAPA, mas de qualquer serviço público da cidade. A gente vê isso na justiça, na polícia. Mas reiteramos aqui esse pedido. Nós não podemos deixar que a melhor maçã do Brasil e entre as melhores do mundo não tenha um tratamento igual ao nosso estado vizinho. Como o Moisés frisou, nós não queremos o que eles têm lá, mas nós queremos uma igualdade do que eles têm. Eles têm que continuar com a maçã deles. Nós, nos últimos anos, tivemos safras menores que possibilitaram que o mercado interno absorva isso e o nosso produtor seja bem remunerado e consiga sobreviver. Mas a hora que o clima cooperar, e uma hora vai acontecer, nós vamos ter um excedente de produção e a exportação vai ser a nossa salvação. Então, nós termos um posto do MAPA e a maçã já sair dentro dos nossos parking, que são parking de primeiro mundo. Nós temos lá o Grupo Skill, que tem a melhor classificação do Brasil, é um dos maiores produtores do mundo em São Joaquim. Às vezes tem que mandar um pouco da maçã para Vacaria para ser exportada por lá. Olhem só o absurdo. Então, sabemos da dificuldade do MAPA, não estamos aqui para dizer que eles são os responsáveis, mas eu acho que esse tipo de reunião é importante para demonstrar o que o produtor vive.
A nossa economia joaquinense e da Serra Catarinense, 80% demanda da maçã. Nós temos que ter um tratamento diferenciado. Nós somos a região, infelizmente, mais pobre do Estado. Eu acho que e nós não pedimos tanto do Estado, nós pedimos só uma pequena parte daquilo que a gente manda para o erário público. E eu acho que nós merecemos essa atenção. Temos certeza que vamos ser atendidos nesse pleito, seja de uma forma do mapa ou através de um convênio. Afinal, nós temos a Cidasc, que é uma empresa referência no mundo. Nós mandamos carne de frango e de porco para quantos países do mundo, né? Pelo belo trabalho da Cidasc. Eu acho que o mapa e a Cidasc deveriam trabalhar em conjunto para tentar fomentar isso e resolver essa situação para a gente, para que a gente consiga exportar mais ainda e transformar Santa Catarina no polo que é, né? Nossa região é uma região de gente trabalhadora, gente que levanta às 5 da manhã com frio de -8 negativo para produzir um dos melhores produtos no mundo, num clima tropical. Nós estamos num país tropical, produzindo uma fruta de clima frio, e somos os melhores quase do mundo nisso. Eu acho que nós merecemos uma atenção bem especial nesse sentido. Obrigado a todos. Muito bem, Grilo. Passa a palavra para o Monte Beller. Quero aqui cumprimentar o nosso presidente da comissão, deputado Altair Silva, deputado vice-presidente Mazzuco, André do MAPA. E após... Deputado Oscar Gucci. Desculpa, deputado, boa tarde também. Depois de dois explanação aí do nosso presidente e do diretor executivo da BPM, eu tenho o que para corroborar. É uma necessidade da cadeia produtiva de São Joaquim, a região, que nós tenhamos essa inspeção sanitária lá, né? E ainda dizendo das divisas que o Estado de Santa Catarina deixa de arrecadar, transportando aqui a maioria da nossa maçã pelos portos, né? Que hoje a Agropecuária Esquel é uma das maiores exportadoras, tendo sede em São Joaquim, e a maioria da maçã ela vai ser exportada através do Porto do Rio Grande do Sul, né? Isso, como disse o Moisés, com 12 dias de retardo, muitas vezes acontece algum problema também no embarque e pode acarretar de chegar nossos frutos, aí um dos melhores, como disse o nosso presidente Rafael, a melhor maçã do mundo. Nós temos aí a Fuji com identificação geográfica hoje, né? A melhor maçã do mundo, e chegando lá com, vamos dizer assim, estragadas, né? Então, nós pedimos aí ao MAPA que olhe com carinho essa parte que nós necessitamos para que, num futuro próximo, aí a gente tenha essa viabilidade de ter inspeção sanitária no nosso próprio município. Obrigado. Doutor André, antes de Vossa Excelência, eu quero contribuir com uma pergunta, né? Eu já tive a oportunidade de ouvir o setor, a demanda da cadeia produtiva da maçã ela é extensa, mas eu vi que essa é que está mais doendo no calcanhar. E nós precisamos encontrar uma saída. Eu acho que, como o MAPA tem um ente posto, ou um local de despacho, né, lá em Vacaria, e de lá os containers já saem fechados para ir direto para o porto, é só carregar, seguir viagem. Nós, se quiser exportar aqui por Santa Catarina, tem que vir para o porto e daí você sabe a burocracia do porto, né? Os nossos fiscais federais estão assoberbados de atividade. A gente sabe que não temos o número necessário de fiscais, isso aí é reconhecidamente, a gente sabe que o excesso de atividade até é desumano para a maioria dos profissionais que lá estão, mas nós precisamos, diante do cenário, construir uma saída, né? Porque nós não podemos, pela deficiência de profissionais, nós acabarmos trazendo prejuízo para a própria cadeia produtiva. A gente tem feito vários expedientes aqui que essa comissão já enviou também ao Ministério da Agricultura para que
contrate mais profissionais, mas a gente sabe que isso não é uma decisão que sai do dia para a noite, e nem a forma como é feita, nem as regiões onde estão priorizados para onde vai esses profissionais, porque por toda a região a gente encontra essa dificuldade. Mas eu perguntaria para você, nós temos vários convênios de parceria, né, onde o Ministério da Agricultura supervisiona, não só supervisiona, como dá o aval, como acompanha, e todo o processo, na verdade, depende do Ministério da Agricultura, porque é um produto para exportação, né? Dos atestados fitossanitários, toda a segurança para que nós possamos exportar produtos saudáveis. E essa também é o interesse dos produtores, para eles manterem o mercado conquistado da maçã catarinense. Se haveria possibilidade, nós não convidamos a SIDASC para essa reunião, porque cada etapa é uma etapa, né? Se haveria possibilidade de o MAPA, através de um convênio com a SIDASC, nós instalarmos algo similar ao que o Rio Grande do Sul tem, lá em Vacaria, aqui em Santa Catarina, para que todos os nossos empregos, toda a nossa movimentação econômica pudesse ficar aqui no Estado e, ainda mais do que isso, ganhar a agilidade tão necessária para um produto que ele tem tempo de validade. Essa é uma pergunta que, entre a resposta que você vai dar, se você puder nos orientar algo nesse sentido, a gente gostaria muito de ficar aqui elucidado. Então, eu passo a palavra para Vossa Excelência. Obrigado, deputado Alter Silva. Eu cumprimento também os demais membros da mesa e os representantes do setor da cadeia produtiva da maçã. Em relação à sua pergunta, de uma forma bastante objetiva, né? Esse convênio, existem muitas formas de convênio possíveis entre o Ministério da Agricultura e a SIDASC. Nós temos convênio em andamento, por exemplo, na execução do Sistema Unificado de Defesa Agropecuária, o SUAS, né? Para enfrentamento da influenza aviária, que está em curso. Já tivemos outros tipos de convênio em outras épocas para combate e erradicação da febre aftosa, né? Enfim, no que se refere a repasse de recursos e execução do papel de defesa agropecuária no âmbito do Estado de Santa Catarina, nós contamos sempre com a parceria da SIDASC, da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola do Estado de Santa Catarina. A defesa agropecuária no âmbito do Estado é da Agência Estadual de Defesa Agropecuária, que em Santa Catarina é representada pela SIDASC, no Paraná pela DAPAR, e assim sucessivamente, cada estado tem. E os convênios são possíveis nesse sentido. No caso de produtos para exportação, legalmente existe a atribuição específica do órgão federal para a emissão dos certificados. E esse é o ponto em que nós não temos como abrir mão. A certificado fitossanitário, ele tem que ser emitido pelo Ministério da Agricultura, porque não é aceito, digamos que a gente aventasse a possibilidade de ter um convênio em que a SIDASC fosse parceira para fazer a inspeção e emissão de certificado fitossanitário para exportação de maçã. Simplesmente esse documento não é aceito internacionalmente. O que é aceito? O certificado fitossanitário emitido pelo órgão executivo federal. Então, esse é o limitante. É a falta de competência legal para emitir o documento chamado certificado fitossanitário. Assim como acontece também no caso da nossa carne, né? Os frigoríficos habilitados à exportação têm que ter uma planta com serviço de inspeção federal, CIF. Não há uma planta que exporte que tenha serviço de inspeção CIE, SIDASC, né? Assim como não existe uma planta SIM. A planta tem que ser CIF. Da mesma forma, as legislações são diferentes, mas a lógica, né? O acordo internacional, os acordos de comércio internacional, eles exigem, né,
que o órgão que certifica é o órgão representativo do país, o órgão federal incumbido daquela função. Então, nesse sentido, existem muitas possibilidades de convênio com o órgão de defesa do Estado, mas não para emissão de certificado fitossanitário que viabilize a exportação. Retornando um pouquinho, partindo das exposições que foram feitas pelo setor representativo da cadeia produtiva da maçã, nós estamos já de longa data preocupados com essa questão que foi trazida à baila hoje, né? Novamente, a gente vem discutindo isso aí ao longo de vários anos já, e no sentido de atender essas demandas, a gente já pôs em operação algumas forças-tarefas, né? Quando eu fui removido para o estado de Santa Catarina, em 2007, uma das primeiras missões que eu participei aqui foi uma força-tarefa de inspeção na origem que aconteceu lá em Fraiburgo. Eu fui designado para trabalhar em Fraiburgo, na Fischer, né? Depois disso, nós tivemos outras reivindicações do setor, e eu tive a oportunidade de participar também de uma força-tarefa que aconteceu em 2019, né, em Fraiburgo e São Joaquim, né? Então, é um trabalho que eu conheço de perto, o trabalho de inspeção de maçã na origem. Eu já participei das equipes que fazem inspeção na origem e sou um entusiasta dessa prática, dessa ideia, né? Quando o Dr. Fulvio assumiu a superintendência, né, e veio conversar comigo porque havia recebido um ofício da BPM, né, reivindicando a continuidade não só a continuidade da inspeção na origem, mas um elemento inovador foi o pedido de que a implantação de uma unidade técnica regional, que a gente chama de UTRA, Unidade Técnica Regional de Defesa Agropecuária, em São Joaquim, para poder ter uma equipe residente lá que pudesse atuar com um destaque maior no período do pico da safra, né, pudesse dedicar-se àquela atividade lá. Então, essa ideia já vem sendo discutida desde que o Dr. Fulvio assumiu a superintendência o ano passado, e a gente submeteu esse pedido e essa ideia às instâncias superiores dentro do Ministério da Agricultura. O que acontece? O Ministério da Agricultura hoje encontra-se numa situação de falta de pessoal que dizer que é crítico hoje já é simples demais dizer. A gente está numa situação que já ultrapassou os limites do estado crítico. Quando se fala em instalar uma unidade em São Joaquim, isso assim, mais explicando para vocês, porque o pessoal do setor já conhece a nossa resposta, né? A gente não depende fundamentalmente de uma decisão da superintendência. A vontade a gente tem, né? Mas a criação da unidade técnica, ela ocorre com autorização do ministro. Ela tem que ser criada, formalizada por portaria. A legislação que rege a criação dessa unidade técnica, ela exige que ela tem que ter pelo menos 2 auditores lá, federais, 2 auditores fiscais federais agropecuários, um médico veterinário e um engenheiro agrônomo. Até se o caso assim, não houver demanda para a área de saúde animal, admitiria-se 2 agrônomos, porque a maçã é a principal atividade lá, né? Mas precisa cumprir esse requisito. E hoje nós, efetivamente, não temos a criação da unidade, porque a criação da unidade ela demanda também a necessidade da pessoa que chefia a unidade receber o adicional de chefio, antigamente se chamava de DAS, né? A gratificação de quem comanda aquela unidade. Não há DAS disponíveis para a criação, não há servidor disponível para a lotação. Então, uma série de dificuldades para que a gente torne realidade essa implementação
da Unidade Técnica Regional de Defesa Agropecuária em São Joaquim. Então, esse é um dos entraves que nós temos hoje. É impossível? Não é. A gente precisa de uma melhoria do contexto geral do governo federal atual. Do contexto atual, nós estamos trabalhando com um corte da ordem de 22 milhões de reais só da Secretaria de Defesa Agropecuária. E não tendo esses recursos, fica difícil a gente querer implementar coisas novas, né? Então, temos essa limitação. Existe também um ponto que eu acho que pode e deve ser explorado, que é a cobrança política do próprio ministro, né? Porque o ministro está sabendo dessa demanda, o Dr. Fúvio tem conversado com ele todas as vezes que tem tido contato com o ministro. Então, não deixar morrer esse pedido lá, insistentemente, porque uma hora vai dar certo de criar essa unidade lá. E, enquanto ela não existe, nós temos a possibilidade de trabalhar como força-tarefa, né? Então, o ano passado, início desse ano, quando a gente iniciou essa discussão, abriu o processo, submeteu as análises dos setores técnicos do Ministério da Agricultura, tecnicamente foi rechaçado a ideia de criar uma outra. Em função dos custos que se teria, das distâncias de deslocamento e tudo mais. Porém, também foi dado, dentro das ideias, foi sugerido que, ao invés de você ter uma força-tarefa que suba a serra ou que se desloque, né, para fazer esse trabalho, a gente poderia criar forças-tarefas diretamente nos portos, né? Ao invés de deslocar uma equipe para a Serra, para São Joaquim, a gente deslocaria uma equipe para o porto de Itajaí, que é o principal porto exportador, ou para qualquer um deles que fosse, para reforçar o trabalho das equipes que estão lá no porto e que fazem essa inspeção para viabilizar a exportação, a emissão do CF e a exportação. Então, independente de existir ou não uma unidade técnica em São Joaquim, que seria o melhor dos mundos, né? Porque a gente ficaria equiparado ao que Vacaria fez, né? Vacaria tem lá uma unidade, com uma equipe que faz esse trabalho. A gente teria também um modelo semelhante, com uma equipe residente, trabalhando prioritariamente na inspeção da maçã para exportação no período da safra. Depois, né, essa equipe poderia trabalhar com outras demandas que o Ministério tem da Agricultura, mas ficaria principalmente ali exclusivamente quase no meio, a partir de março, abril, maio, né, que é o pico de safra, para atender isso. Isso nós não temos, no momento, nem temos uma perspectiva de ter essa unidade instalada lá. Infelizmente, a gente não tem isso. Mas a gente pode trabalhar através de força-tarefa. Isso há uma perspectiva bastante forte que a gente consiga. A gente precisa aí de uma suplementação de recursos na Secretaria de Defesa Agropecuária do MAPA para poder viabilizar economicamente diários, combustível, né, o deslocamento dessas equipes. Mas há uma perspectiva, sim, nesse sentido, da gente trabalhar para a próxima safra, de colocar lá uma força-tarefa nos moldes do que foi 2019. Né? Foram 13 semanas em que você tinha, tanto em Fraiburgo como em São Joaquim, você tinha uma equipe presente lá fazendo a inspeção na origem daqueles lotes que as empresas informavam previamente que estavam aptas, estavam prontos para sofrer a inspeção. E, uma vez recebida a inspeção e tudo ok, poderiam ser embarcadas, lacradas, e a gente, paralelamente, fazia a emissão do CF, do Certificado Fitossanitário. Então, hoje, o que a gente tem para oferecer é a possibilidade de a gente suprir essa demanda, por enquanto não conseguimos viabilizar uma unidade técnica lá, porque a unidade técnica, deputado, não é só a gente chegar para o prefeito, isso o doutor Fúvio faz tranquilo, chega para o prefeito, preciso de uma sala, preciso acomodar uma equipe aqui, 2 pessoas,
né? Eu preciso de um lugarzinho para guardar a viatura do Ministério da Agricultura. Então, o espaço físico, eu tenho certeza absoluta que o município viabilizaria, ajudaria o MAPA, a própria as associações viabilizariam. Mas a gente precisa criar isso legalmente. A Ultra precisa ser legalizada, ela precisa ser criada por portaria, precisa ter lá uma equipe, e isso a gente não tem. Então, força-tarefa é a solução mais viável que nós temos para oferecer num curto prazo, né? Já terminou a safra, então a gente temos que pensar nisso para a próxima safra, pensando que a força-tarefa pode acontecer de duas formas. Ou lá, na serra, direto no packing house, ou a força-tarefa pode acontecer no porto, reforçando a equipe do porto para fazer a inspeção lá no pré-embarque, nos navios, né? Essa é o cenário que nós temos hoje enquanto Ministério da Agricultura para oferecer para essa situação, que a gente considera muito importante, isso não tem nem discussão, né? A gente considera importante. A superintendência ela não tem autonomia para tomar essa decisão, isso precisa ser decidido na instância superior, na sede do MAPA em Brasília, e aí é aquilo que o Dr. Fulvio me falou pouco antes de eu vir para cá, né? Diga para o Moisés não deixar a ideia morrer lá em Brasília, tem que cobrar do ministro, né? O ministro sabe, né? Precisa buscar aí a suplementação de recursos da SDA para a gente viabilizar esse projeto, né? A instalação da Ultra, mas independente disso, para poder realizar a força-tarefa, a gente também precisa de recursos, né? Mas isso já vai estar na outra lei orçamentária, né? A LOA, que vai ser aprovada agora para o ano que vem. Então, mas é bom sempre reforçar lá para que a gente possa ter pelo menos os recursos previstos na lei orçamentária para 2025. Já, esse dinheiro aqui vai ser para a execução da força-tarefa lá de São Joaquim na inspeção da maçã. Muito obrigado, doutor André. Eu passo a palavra agora ao nosso colega deputado Oscar Guzzi. Gostaria de fazer uso da palavra? Não? Deputado Massoco. Primeiramente, meu boa tarde, presidente da comissão, deputado Altair. Cumprimentar todos os integrantes que se manifestaram. Ouvi atentamente a fala de cada um. E como ouvi atentamente a fala do representante, doutor André, né? E a gente fica triste quando a gente ouve e que falta de funcionários significa o atraso, o retardo, o prejuízo de quem produz. Infelizmente, parece que o nosso agro, como um todo, nossa cadeia produtiva parece que é bandida no cenário. Porque o mais difícil é acordar de manhã, fazer os investimentos, adotar uma estrutura. Quando o produto está pronto para ser comercializado, por falta de 1, 2, 3 funcionários, tem que perder competitividade, deixar de ganhar dinheiro, ser colocado no risco. Isso é lamentável, independente de qualquer gestor. Isso é inadmissível. Na situação que está hoje, se tinha 20 ministérios, tem 40. Tem tanta coisa que daria para cortar, tanta coisa que daria para diminuir. Isso é uma coisa facinha, isso é um decreto. Não precisa nem passar pelo Congresso Nacional. Isso é uma lei que você faz num piscar de olho. Nem deveria se falar em pressão política. O ministro que entender isso diferente não tem que ser ministro. Tem que procurar fazer outra coisa. Até porque os valores são expressivos, eles contribuem. O dinheiro, primeiro, não vem nem para Santa Catarina, ele vai para Brasília, e de Brasília ele volta para os estados, para os municípios. O estado já é penalizado, de cada R$100 de direito recebe 11 de volta. Esse recurso, em tese, nem vem para Santa Catarina, vai para outros estados do Brasil. Então, é preciso tomar uma iniciativa, uma decisão e ter resolução. Se é força-tarefa, não é força-tarefa, você vai selar no embarque do navio, você vai selar. Nós precisamos encontrar alternativa e mecanismo para resolver, porque o mais difícil é ter quem ainda acredita e produz. Eu venho de uma região altamente produtora, que é o nosso oeste de Santa Catarina, não é maçã, mas é agro. O trabalho, o sofrimento é a mesma coisa, é de segunda a segunda, é no sol, no frio, na chuva, no calor, e ainda enfrenta todas as intempéries.
É a única profissão que não tem garantia de salário. Tem garantia que vai plantar. E pelo volume de recursos que você fala, não é um volume expressivo para que nós tenhamos que esperar, de uma forma muito respeitosa, nós temos que esperar a lei orçamentária do ano que vem para implantar recurso. Isso é coisa ínfima dentro do processo, dentro da cadeia. Que uma suplementação, mesmo que dependa da suplementação, é mandar para o Congresso é questão de 2 sessões. Eu entendo perfeitamente, vejo o teu interesse, tua vontade, teu esforço, mas os argumentos não são convencíveis ao ponto de nós ter que se joelhar para um governo para pedir para colocar uma estrutura tão pequena para resolver o problema. Então, essa é a minha manifestação. Vamos, sim, encaminhar os deputados federais, muito embora você tenha uma dificuldade enorme para conversar com o ministro. Eu acredito que o encaminhamento aqui, o deputado Altair vai fazer ele muito bem feito, pela maestria, pelo conhecimento, pelo tempo que tem. Vamos fazer uma audiência pública em Brasília. Vamos resolver o problema, se for o caso. Se nós tiver dificuldade de conversar com o ministro, que ninguém está lá de favor, está todo mundo recebendo. Se nós tiver dificuldade de sentar numa mesa para conversar com o ministro, para expor o problema, vamos fazer uma audiência pública, vamos resolver de outra forma. Então, acho que o caminho é isso aí, conversar com o ministro, mostrar. Eu não acredito que ele vai se negar de ter 2, 3 fiscais, até porque esse problema não é só aqui. Nós pegar o Porto Seco que foi criado agora, recentemente, em Dionísio, para facilitar, parava caretas aí 15, 20 dias e produtos jogando no lixo por falta de 1, 2 profissionais, por uma greve, por falta de gente. Concurso público você faz rapidão. Então não vamos olhar para trás, não vamos olhar quem governou, vamos olhar para frente. Mas eu vejo que esse é o processo mais simples de se resolver. O mais difícil é produzir, vender, gerar emprego e renda. Muito obrigado, presidente. Quero agradecer a palavra. Consulto se mais algum deputado que esteja online gostaria de fazer uso da palavra. Bom, eu quero aqui também registrar a presença dos nossos vereadores, o Jairo Hoffmann, da cidade de Capinzal, que está prestigiando a reunião da Comissão de Agricultura, e o Paulo Bernardi, nosso vereador da cidade de Coronel Freitas, que também está aqui acompanhando, né, o nosso ex-presidente dos Sindicatos Técnicos Agrícolas, Antônio Tiago da Silva, que também está acompanhando esta reunião, ele que também contribui junto com o Rota aqui na coordenação da Comissão de Agricultura, e saudar o meu amigo, deputado Reno Caramore, deputado de 6 mandatos aqui na Assembleia Legislativa, né, colaborador da Casa, que está prestigiando também essa reunião. Eu, antes de passar a palavra aqui, devolver aos nossos convidados para as considerações finais e o encaminhamento, eu quero convocar, já deixar aqui convocado para amanhã, às 10h45, no plenário desta Casa, nós vamos ter uma reunião conjunta, e é muito importante, com a CCJ, com a Finanças, com o Meio Ambiente e com a Agricultura e também a do Trabalho. São 5 comissões que vão estar reunidas em conjunto e nós temos um projeto muito importante, por isso o nosso presidente, o Mauro de Nadal, antes de assumir o governo interinamente, assumiu esse compromisso juntamente com os demais presidentes das comissões para que a gente possa acelerar amanhã a inclusão no Código Ambiental Catarinense da Secretaria da Agricultura como um dos órgãos do meio ambiente de Santa Catarina, para que a Secretaria da Agricultura possa estar autorizada a trabalhar com o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Muitos produtores não estão conseguindo acesso à linha de crédito por falta do CAR, e o IMA vai acompanhar o trabalho, mas o IMA não tem braço para fazer esse trabalho em cada município. Mas a IPAGRE, a Secretaria da Agricultura, tem braço para fazer esse trabalho nos municípios, por isso tem uma força-tarefa para que a gente aprove rápido. Nós tivemos o lançamento do Plano Safra e nós temos muitos produtores indo buscar linha de crédito no banco e esbarra nessa questão do Cadastro Ambiental Rural. Por isso, essa importante reunião amanhã, todos os colegas já estão convocados
para as 10h45 em plenário, nós darmos sequência para votarmos um projeto de lei que é de origem aqui nesta comissão, assinada por todos os deputados membros desta comissão. É um projeto da Comissão de Agricultura, sugerido pelas nossas entidades do agronegócio, FAESC, FETAESC, o cooperativismo, a própria Secretaria da Agricultura também trabalhou na organização desse projeto para ser aprovado amanhã. Espero que seja aprovado, né? Por isso, essa reunião conjunta. Portanto, eu gostaria de devolver a palavra aos membros aqui da mesa que gostariam de fazer as suas considerações finais e os seus encaminhamentos. Então, eu começo aqui pela ordem. Aliás, vou começar por ti, e daí encerra com o Grilo. Tá? Então, a palavra está com você, Montebello. Agora é só um minutinho, não é? Tá bom. Refazer a fala, é só para encaminhamento. Não, beleza. Quero agradecer a oportunidade em nome da Associação dos Produtores de Maçã de Santa Catarina. Quero parabenizar o depoimento do deputado Mazzuco, que eu acho muito interessante. E na atualidade da política brasileira hoje, nós não temos 2, 3 pessoas que a gente sabe que os setores têm dificuldade juntamente de pessoas para estarem compondo essas necessidades, e a gente sabe que tem muitos lugares que estão amontoados de gente sem fazer nada, bem dizer assim. Quero agradecer aqui ao deputado Altair Silva, aí, presidente da comissão, e dizer que nós da associação lá também estamos à disposição aí para qualquer evento que necessite no futuro. Muito obrigado. Muito obrigado, Moisés. Deputado Altair, os demais deputados, agradecer muito. Eu saio muito satisfeito dessa reunião, até em linha com o que o doutor André comentou, e mais uma vez ressaltando, a superintendência tem sido parceira do setor na busca de uma solução similar ao que a gente tem lá no Rio Grande do Sul, mas em linha com o que ele comentou, a gente ganhou aqui, através dessa reunião, ou reforçamos o apoio que nós temos dos parlamentares aqui. E se a ideia é uma ideia de convencimento do nosso ministro, né, em relação a essa necessidade, temos certeza que avançamos muito com o apoio de vocês. Muito obrigado, em nome de toda a cadeia produtiva da maçã. Contem conosco lá na Associação Brasileira de Produtores de Maçãs. Deixo um abraço do nosso presidente Francisco Esquil. Presidente Grilo. Obrigado, deputado Altair, aos demais deputados e ao doutor André. A gente fica na expectativa de conseguir essa situação para que o setor ganhe com isso. E saímos satisfeitos dessa reunião. Obrigado por ter encampado a ideia e ser nosso colaborador com isso. E o objetivo é um só, que Santa Catarina cresça ainda mais nas exportações e continue sendo o destaque no Brasil. E deixo aqui o meu registro para que cada um consuma uma maçã por dia. Isso dá saúde e afasta do hospital. Um grande abraço a todos e obrigado. Muito obrigado. Eu gostaria de contribuir com os encaminhamentos aqui, mas antes passaria a palavra para o doutor André, se ele tem alguma sugestão a mais de encaminhamento aqui para a reunião. Deputado Altair Silva, eu apenas, se for possível, dentro dessa reivindicação, uma moção de apoio, os deputados federais estiveram lá em São Joaquim. Eu lembro de 5 deputados que estavam lá, o próprio deputado Cobalcini, né, deputada Giovânia, e entre outros que estavam lá, estão cientes dessa demanda, né, e penso que talvez essa casa possa reforçar esse pleito do setor da maçã de Santa Catarina, junto aos deputados que estão cientes, que estavam lá no evento do dia 24 de fevereiro, né, para, talvez com um pouco mais de esforço, de um empenho conjunto, consiga chegar aonde a gente gostaria de estar. Agradecer
pela oportunidade de vir aqui falar um pouco sobre o que a gente está fazendo, né, para tentar viabilizar isso, e dizer que, assim como outras vezes nós já viemos aqui, estamos sempre à disposição para participar dessa comissão, sempre que essa presidência entender necessária a nossa presença e a nossa colaboração. Era isso, obrigado. Muito obrigado, doutor André. Nessa direção que Vossa Excelência aqui colocou, de nós encaminharmos uma moção que será uma moção pela Comissão de Agricultura, de todos os membros, né, que é encaminhada também ao plenário para passar a ser uma moção dos 40 deputados estaduais, né, os 7 aqui da Comissão de Agricultura, mais os 33 que dá os 40 deputados estaduais, para que, encaminhado ao presidente da Comissão de Agricultura da Câmara Federal, ao presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, à bancada federal catarinense, ao coordenador da bancada, atualmente é o deputado Cobalcini, extensivo a todos os deputados federais, e principalmente ao ministro da Agricultura, mas um reforço. Essa é uma demanda antiga de vários governos, né? Nós não estamos aqui para condenar A ou B ou C, mas é uma demanda antiga, né? E eu tenho a certeza que, se nós persistirmos, vamos lograr êxito. Nós não podemos parar com a cobrança dessa demanda, porque daí é certo que nós nunca vamos ter, né? Para que seja instalada uma unidade técnica, né, na região serrana, eu posso aqui colocar, pode ser em Laje, pode estar no meio para atender São Joaquim, Fraiburgo, mas que nós tenhamos uma unidade técnica na região serrana para atender a demanda da cadeia produtiva da maçã. Então, eu agradeço de coração, eu coloco essa moção em apreciação. Os deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Nós vamos dar sequência a ela para, em seguida, ir a plenário. Vamos com a ajuda aqui da nossa coordenação, né, nosso coordenador das comissões, para que a gente possa tramitar, de preferência, ainda essa semana em plenário, se não na próxima terça-feira, para que tenhamos ela aprovada. Então, nós agradecemos a presença de todos os dirigentes, né, do setor produtivo da maçã, a todos os deputados, e também, né, ao MAPA, né, que aqui, através do doutor André Luiz, que sempre se faz presente, ele que é um estudioso do setor do agro e conhece muito, mas muito, muito bem do que nós estamos falando aqui, né, até porque o senhor já atuou como técnico da área, fazendo esse trabalho tão importante para a cadeia produtiva. Então, vamos juntos continuar trabalhando para que nós possamos ter uma unidade técnica. Agora, enquanto não houver essa unidade técnica, né, fazer todo o esforço, essa força-tarefa, para que os produtores não sejam desestimulados com o setor que tem que vencer tantas barreiras para a maçã poder chegar ao ponto de exportar. É a barreira das chuvas de granizo, da estiagem, do tratamento fitossanitário, da mão de obra, para até chegar à mesa de milhares de consumidores no mundo inteiro. Além de nós, catarinenses, somos um apreciador da maçã catarinense. Então, nós precisamos muito da mão amiga, da mão estendida do Ministério da Agricultura para nós lograrmos êxito nessa empreitada. Então, nosso muito obrigado. Até mais. Está encerrada a presente reunião e convocados a todos para amanhã às 10h45 em plenário para a reunião conjunta das comissões. Muito obrigado, boa tarde a todos.